Fala! Seja muito bem-vindo ao canal do Instituto Lecionare. O meu nome é Marco Bacalini e se você mora na região de Campinas, eu tô aqui para te dar uma excelente notícia. Edital divulgado para a Prefeitura de Campinas. São 266 vagas ao total e um certame que será realizado pela Fundação VUNESP. E a gente vai falar a respeito dos principais pontos desse concurso público agora. Esse concurso público foi apresentado através de 9 editais, contemplando ao todo 266 vagas, e nós vamos falar dos principais pontos de cada um dos editais agora. A respeito das inscrições para o concurso, o prazo de inscrição é do dia 3 de julho até o dia 31 de julho de 2019, ou seja, você tem praticamente todo o mês de julho aí para você decidir qual cargo que vai prestar e se inscrever. Só não vai deixar para a última hora e vai perder o prazo de inscrição, hein? Quais são os preços? As taxas para a inscrição desse concurso público para cargos fundamental, ou seja, que exigem nível fundamental completo, a inscrição custa R$ 38,50, já para os cargos de nível médio, R$ 52,50 e para cargos de nível superior completo, R$ 78,50. Edital 1 de 2019, cargos relacionados à educação. Mas quais são esses cargos? Eu fiz um printzinho aqui, ó, isso daqui é retirado diretamente do edital, tá bom? Então todas as informações aqui são baseadas no próprio edital. Então o primeiro cargo, que é o cargo número 39, esse código do cargo é o que você vai usar para fazer a inscrição, guarda ele, tá bom? É professor de educação básica 1, educação infantil, são 20 vagas previstas. O que precisa ter? Licenciatura plena em pedagogia com habilitação em educação infantil ou... também pode ser curso de normal superior com habilitação em educação infantil ou ainda curso de licenciatura em educação infantil, ou seja, tudo relacionado à educação infantil. É para trabalhar 30 horas semanais e receber um salário de R$ 4.496,50. O próximo cargo, o cargo 40, são 10 vagas para professor de educação básica 2, anos iniciais. Oh, legal, hein? Legal esse cargo, hein? Falei, você tá numa festa, fala, o que você faz da vida? Eu trabalho na prefeitura. Ah, mas o que você faz? Professor de Educação Básica 2, anos iniciais. Legal, hein? Fala a verdade. Ah, esqueci de falar, dessas 20 vagas, uma é para o pessoal de PCD, pessoa com deficiência. Dessas 10 vagas também, uma é para pessoal com deficiência. E o que precisa ter para esse segundo cargo? Licenciatura plena em Pedagogia com habilitação nos anos iniciais do ensino fundamental ou curso normal superior com habilitação nos anos iniciais do ensino fundamental. São duas opções de horários. Ou você trabalha 32 horas semanais e recebe R$ 4.496,50, ou ainda você trabalha sua semana cheia, 40 horas semanais, e recebe o valor de R$ 5.620,63. O próximo cargo é professor de educação básica 3, geografia. Ó, legal, hein? 5 vagas para geógrafo. Licenciatura plena em geografia ou ainda pode ter licenciatura plena com habilitação específica em geografia. 4 opções de carga horária. Primeiro, 20 horas semanais para receber R$ 2.810 ou você trabalha 27 horas semanais e recebe R$ 3.793 ou ainda você trabalha 32 horas semanais para receber R$ 4.496 ou ainda você trabalha as 40 horas semanais e recebe R$ 5.620. Próximo, cargo 42, professor de educação básica 3, matemática. 5 vagas para os matemáticos aí, hein? Matéria mais bonita de todo o concurso. Matemática é a matéria sem dúvida mais bonita. 5 vagas na ampla concorrência. Tem vagas destinadas a pessoa com deficiência? Não, nenhuma. O que precisa? Licenciatura plena em matemática ou ainda licenciatura plena em ciência com habilitação específica em matemática. Quais são as opções? 20 horas semanais para receber R$ 2.810 ou ainda 27 horas semanais para receber R$ 3.993. Vamos virar a página? Continuando, olha aqui, essa quebra de tabela não foi minha, foi da VUNESP, tá? Então, como eu tirei print, para não ficar com aquela emenda, eu joguei no próximo slide e ela quebrou. Então, isso daqui faz parte do professor de matemática ali em cima, tá? Então, ainda tem mais 2 horários para o professor de matemática, 32 horas semanais para receber R$ 4.496 ou ainda, e por último, 40 horas semanais, salário de R$ 5.620. Professor de matemática que vai prestar esse concurso, fique esperto aí, tá? São 4 opções de horário. Próximo, cargo número 43, professor de educação básica
4. Educação especial, são 5 vagas. O que precisa? Licenciatura plena em Pedagogia com habilitação em curso especial ou curso de licenciatura plena em Pedagogia com especialização, mestrado ou doutorado em Educação Especial ou ainda, outra opção, licenciatura plena em Educação Especial. Quais são as suas opções de horários? Os mesmos 4 dos cargos anteriores. 20 horas semanais para receber R$ 2.810, 27 horas semanais para receber R$ 3.793, ou 32 horas semanais para receber R$ 4.496, ou 40 horas semanais para receber R$ 5.620. Fechou? Próximo cargo, coordenador pedagógico. São 2 vagas. O que precisa ter? Licenciatura plena em Pedagogia com habilitação em Administração Escolar ou Gestão Escolar. Ou ainda tem que ter mestrado ou doutorado em Educação, mais 8 anos de efetivo exercício docente na carreira do magistério, ou ainda pode ser 6 anos de efetivo exercício docente na carreira do magistério, mais 2 anos de efetivo exercício em funções ou cargos próprios de especialista de educação, para trabalhar 36 horas semanais e o salário, BAB, R$ 7.056. Fique esperto com esse cargo que exige experiência, hein? Último cargo do primeiro edital. São 2 vagas para supervisor educacional. O que precisa ter? Licenciatura plena em Pedagogia com habilitação em Administração Escolar ou ainda Gestão Escolar ou mestrado ou doutorado em Educação, mais 10 anos de efetivo exercício docente na carreira do magistério ou 8 anos de efetivo exercício docente na carreira do magistério, mais 2 anos de efetivo exercício em funções ou cargos próprios de especialista de educação. Vou respirar aqui. Ou ainda 6 anos de efetivo exercício docente na carreira do magistério, mais 4 anos de efetivo exercício em funções de cargos próprios de especialista de educação, para receber R$ 7.448 por 36 horas semanais. Nesses 2 últimos cargos, estuda certinho para ver se você consegue comprovar esses tempos de experiência, beleza? Vamos para o próximo? Ainda falando do edital 1, como que é o esquema de provas? As provas para professor de Educação Básica 1, Educação Infantil, ou para anos iniciais, que é o Básico 2, é composto por prova objetiva, discursiva e avaliação de títulos. Na prova objetiva, língua portuguesa são 10 questões, matemática 5 questões e conhecimentos pedagógicos e legislação mais 10 questões. Além de conhecimentos específicos mais 25 questões e percebe que aqui tem a objetiva e também tem a discursiva, que é uma redação. Os 2 juntos, a prova objetiva e a prova discursiva, tudo isso vai ter 4 horas para fazer a prova, hein? Fique esperto. Depois, como uma segunda fase, avaliação de títulos. O próximo, professor de Geografia, vai ter a prova objetiva, a prova discursiva, a redação e mais avaliação de títulos, nos mesmos moldes do de cima. Língua portuguesa, 10 questões, matemática, 10 questões e conhecimentos pedagógicos e legislação, mais 10 questões. Conhecimentos específicos, 25 questões, tudo isso para fazer 4 horas e depois tem que entregar os títulos para serem analisados. O próximo cargo é professor de educação, que a gente vai ver no próximo quadro. De novo, eu não preciso explicar que essa quebra de tabela foi da Vunesp, né? Professor de matemática sempre prejudicado, hein? Tô zoando. O professor de matemática tem uma prova objetiva. Aqui no quadrinho de cima estava escrito que tinha uma prova objetiva, uma discursiva e avaliação de títulos. Agora o esquema é o seguinte: 10 questões de português, matemática e raciocínio lógico mais 5 questões e conhecimentos pedagógicos, legislação mais 10 questões. Além disso, conhecimentos específicos são 25 questões. E a prova de redação, tudo isso ele vai fazer em 4 horas. E como segunda fase, a avaliação de títulos. Professor de Educação Básica 4, Educação Especial. É o mesmo esquema, tem 3 fases. 2 no mesmo dia, que é composto por uma prova de 4 horas, que é a objetiva, e a discursiva, que é a redação. E depois, posteriormente, a avaliação de títulos. Eu estou pulando a análise da prova objetiva, porque depois tem um quadro só sobre a prova objetiva. E os últimos 2 cargos, e não menos importantes, coordenador pedagógico e supervisor educacional, também é composto por prova objetiva, prova discursiva e, por último, a avaliação de títulos posteriormente. A prova objetiva e discursiva, todas no mesmo dia, uma provinha de 4 horas. As provas de títulos, como que vai se dar a classificação para analisar a prova de títulos, que seria a segunda fase? Aqui tem prova de títulos. Prova é número de candidatos habilitados e mais bem classificados até a posição
Ou seja, eles vão pegar a prova objetiva e discursiva, que é a primeira fase, e vão falar coordenador pedagógico. Para esse cargo, eles vão classificar as 50 primeiras. Só os 50 primeiros colocados que vão poder entregar o título e vai gerar uma nova classificação. Já para o professor de Educação Básica 1 e Educação Infantil, vão classificar 600 pessoas para avaliação de títulos, prova de títulos. Para professor de Educação Básica 2, os anos iniciais, 400 candidatos vão passar. Professor de Educação Básica 3, Geografia são 200, de Matemática também são 200, e Educação Especial são mais 200, e Supervisor Educacional são mais 100, ou seja, todos esses mais bem qualificados e classificados vão ter direito a fazer a prova de títulos. Aqui uma ressalva, eu tô falando um pouquinho mais rápido, e assim, como são 9 editais, para não ficar um vídeo monótono, chato, até chegar na análise do edital do cargo que você quer e você não dormir, eu tô passando um pouquinho mais rápido, mas essa é a vantagem de você ter um vídeo no YouTube. Você para, volta, assiste de novo, de novo, de novo. Por isso que eu passo um pouquinho mais rápido, mas eu só tô lendo os quadros, beleza? Vamos lá, continuando. Próximo slide. Como que se dá a prova objetiva desse edital? A prova objetiva será realizada no dia 8 de setembro de 2019. Para professor de Educação Básica 1 e professor básica de Educação 2, como que se dá a prova? Língua portuguesa, eu já te falei, né? Vamos só repetir. 10 questões, matemática 5 questões e conhecimentos pedagógicos, legislação mais 10. A diferença é que tem peso, ó. A VUNESP admite pesos diferentes. Então, português tem um peso 2, matemática tem um peso 1 e conhecimentos de legislação peso 1 também. Além disso, conhecimentos específicos, 25 questões, peso 2, ou seja, o total de pontos, você vê que é o dobro. Ó. É se como cada acerto de conhecimentos específicos valesse 2 vezes o acerto de matemática, por exemplo, que tem peso 1. Ou seja, se português tem 10 questões, peso 2, tem como você atingir até 20 pontos. Matemática tem 5 pontos, peso 1, tem como você atingir até 5 e por aí vai. O total da prova que você pode atingir na prova objetiva é 85 pontos. Muito parecido é o professor de Educação Básica Geografia. Tem 10 questões de português, peso 2, 5 questões de matemática, peso 1, conhecimentos pedagógicos e legislação, 10 questões, peso 1. Além disso, 25 questões, peso 2 para conhecimentos específicos, total também 85 pontos. Professor de Educação Básica 3, matemática. Na matemática, a língua portuguesa são 10 questões, peso 1. Olha que interessante. Isso é exigir mais conhecimento de quem o cargo mesmo vai exigir. Você percebe que aqui é tudo peso 2 no português? Para o professor de matemática, o português tem peso 1, já 5 questões de raciocínio lógico e matemática, ó, matemática e raciocínio lógico, são 5 questões, peso 2, ou seja, quem sabe mais matemática vai passar na frente. Para um professor de matemática não é nada mais justo, né? Além disso, conhecimentos pedagógicos e legislação, 10 questões, peso 1. A parte tradicional de conhecimentos específicos, 25 questões, peso 2. Ó, os outros conseguem atingir 85 pontos. Esse professor de matemática, só 80. PEB 4, professor de Educação Básica 4, Educação Especial. Como que se dá a prova de conhecimentos gerais? 10 questões de português, peso 2. 5 questões de matemática, peso 1, 10 questões de legislação, peso 1 e mais as tradicionais 25 questões de conhecimentos específicos, peso 2. Vamos virar a página que ele fez a soma na próxima página. Ó que legal, VUNESP, hein? Ah lá, a somatória aqui, ó, tem que dar parabéns pro cara que monta a tabela da VUNESP, viu? Coordenador Pedagógico Supervisor Educacional. A prova cai português, 10 questões, peso 1. E 15 questões de conhecimentos pedagógicos, legislação, peso 2. E além disso, 25 questões, peso 2, de conhecimentos específicos, total 90 pontos. Vamos continuar? Como que se dá a prova discursiva desse edital 1 de 2019? Quantidade de prova discursiva, redação a ser corrigida. Portanto, isso quer dizer que para o cargo de coordenador pedagógico vão ser corrigidas 70 redações. Para o professor de Educação Básica 1, 800 redações. Para o professor de Educação Básica 2, anos iniciais, 500 redações. Para o professor de Geografia e professor de Matemática, 300 candidatos cada um, 300 redações a serem corrigidas. E para o professor de Educação Básica 4, Educação Especial, 300 redações. E por fim, supervisor educacional, 150 redações. Então trate de ficar dentro desse número, senão você não vai ter nem a sua redação corrigida. Edital 2 de 2019 é exclusivo para um cargo, instrutor surdo, ou seja, o cargo de código 9. Instrutor surdo são 2 vagas, carga horária semanal é de 36 horas e o que precisa? Curso médio completo mais
proficiência em Libras a ser aferida em concurso público. O salário mensal é de R$ 2.940,19. Como é que será o critério de seleção para o instrutor surdo? As provas vai ser composto por prova objetiva, abordando português e matemática e conhecimentos específicos. Além disso, a prova de proficiência em Libras. A prova de proficiência em Libras está descrito certinho no item 10.24 desse edital. Eu não vou ler porque é exclusivo para instrutor surdo. Se você vai fazer essa prova, é claro que você precisa ler de cabo a rabo esse 10.24, fechou? Falando um pouquinho melhor sobre a prova objetiva, a ser realizada no dia 8 de setembro de 2019, só vai abordar português, matemática, 5 questões cada uma, com peso 1, e conhecimentos específicos, 20 questões de conhecimentos específicos, cada uma com peso 2, ou seja, é possível atingir 50 pontos nessa prova objetiva. Terceiro edital para os médicos. Cargo de número 32, médico geral. São 20 vagas, uma para PCD, precisa de graduação em medicina e CRM, ou seja, precisa ter registro no conselho da respectiva classe. Médico em ginecologia e obstetrícia, são 15 vagas, sendo uma para PCD, precisa ter graduação em medicina, mais CRM e mais a residência médica ou especialização ou título de especialista em ginecologia e obstetrícia. Mais 15 vagas para médico em medicina da família e comunidade. Uma dessas 15 vagas é para PCD, que precisa graduação em medicina e CRM. Medicina do trabalho, uma vaga. E o que precisa? Graduação médica, CRM e residência médica ou especialização ou ainda título de especialista em medicina do trabalho. Além disso, mais 15 vagas para pediatria, médico pediatra. Dessas 15, uma vaga para PCD, sendo necessário graduação em medicina, CRM, residência médica ou especialização ou título de especialista em pediatria. E por último, mais 5 vagas para psiquiatria. Psiquiatria, sendo 0 para PCD, graduação em medicina, precisa de CRM e além disso, residência médica ou especialização ou ainda título de especialista em psiquiatria. Prova objetiva prevista para 15 de setembro de 2019. Nesse edital para medicina, foi uma outra equipe que fez, ela não colocou o quadro na prova. Então ele escreveu assim, da prova. O concurso será composto de prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório. A prova objetiva, para todos os cargos e especialidades, constarão de 50 questões objetivas de múltipla escolha, sendo 20 de conhecimentos gerais e 30 de conhecimentos específicos, sendo que cada questão terá 5 alternativas. A prova objetiva terá duração de 3 horas. Quarto edital, para profissionais da saúde. Primeiro cargo é 5 vagas para agente de apoio à saúde, farmácia. O que precisa? Ensino médio completo. Além disso, curso de farmácia em nível técnico e registro profissional no conselho de categoria, quando necessário. Salário R$ 2.940. Mais 5 vagas para auxiliar de saúde bucal. Precisa ter ensino médio completo e registro profissional no conselho de categoria. O salário é R$ 2.156. Mais 2 vagas para dentista. Dentista precisa de curso de graduação completa em odontologia e registro profissional no conselho da categoria. Salário R$ 7.840 e, além disso, 5 vagas para enfermeiro, graduação em enfermagem e, além disso, precisa do registro profissional no conselho da categoria. Salário R$ 5.684. Todos esses cargos é para trabalho de 36 horas semanais. Virando a página, 2 vagas para farmacêutico. Precisa de graduação em farmácia e registro profissional no conselho de categoria. Salário R$ 5.684. O próximo cargo, fisioterapeuta. São 2 vagas, agora não é 36. O fisioterapeuta trabalha 30 horas semanais na Prefeitura de Campinas. Precisa de graduação em fisioterapia e registro profissional no conselho de categoria, salário R$ 4.736. Uma vaga para médico veterinário, precisa de graduação em medicina veterinária, mais registro profissional no conselho da categoria, salário R$ 6.174. 2 vagas para nutricionista, graduação em nutrição e, claro, registro profissional
no conselho da categoria, salário R$ 6.584. 5 vagas para psicólogo. Psicólogo precisa de graduação em psicologia, mais registro profissional no conselho da categoria, salário R$ 5.684. E por último, 2 vagas para técnico em análises clínicas. Precisa de ensino médio completo, mais técnico em análises clínicas ou ainda técnico em bioquímica ou cursos correspondentes descrito na tabela de convergência de cursos técnicos do Ministério da Educação, mais registro profissional no conselho de classe. Salário R$ 3.528. Lembrando que todos esses cargos aqui, do veterinário ao técnico em análises clínicas, é para trabalho de 36 horas semanais. Como vão se dar as provas desse concurso? Para o cargo de agente de apoio à saúde, farmácia, o concurso será composto apenas por prova objetiva, sendo 10 questões de matemática, 5 de raciocínio lógico e matemático, mais 5 de legislação e 30 de conhecimentos específicos, tendo 3 horas para fazer essa prova. Auxiliar em saúde bucal vai ter só uma prova objetiva, sendo 10 questões de língua portuguesa, 5 de raciocínio lógico e matemático, 5 de legislação e conhecimentos específicos, mais 30 questões, 3 horas para fazer essa prova. Dentista, fisioterapeuta, a VUNESP sacaneando, essa quebra de página, quebra de tabela, não foi minha. Então vamos só ver a próxima slide para ver quais são os outros cargos que vão ter essas provas aqui. Não tem mais cargo nenhum, ó que legal. Então, dentista e fisioterapeuta vai ter só a prova objetiva. Como que vai funcionar a prova objetiva? 10 questões de língua portuguesa, 5 questões de raciocínio lógico e matemática, mais 5 de legislação e ainda 30 de conhecimentos específicos, no total de 3 horas. Para enfermeiro, farmacêutico, médico veterinário e nutricionista vai ter uma prova objetiva, contendo 10 questões de português, 5 de raciocínio lógico e matemático e ainda 30 questões de conhecimentos específicos, tendo 3 horas para resolver a prova. Para psicólogo, psicólogo é uma prova objetiva e ainda tem avaliação de títulos. A prova objetiva se dará por 10 questões de português, 10 de legislação e 30 de conhecimentos específicos, com 3 horas para fazer essa prova. Como uma segunda fase, conforme critérios estabelecidos no edital 4, item 10.24, avaliação de títulos. Se você é psicólogo e vai prestar para psicólogo, leia certinho o item 10.24, fechou? Técnico em análises clínicas vai ter só uma prova objetiva, sendo a prova objetiva 8 questões de português, 7 de matemática e raciocínio lógico, mais 5 questões de legislação. Além disso, 30 questões de conhecimentos específicos, tendo um total de 3 horas para resolver todas essas questões. Como é que vai se dar a prova objetiva? Todas as provas objetivas do 4º edital para a Prefeitura de Campinas 2019. A prova objetiva tem previsão para acontecer no dia 15 de setembro de 2019, no período da manhã. E para agente de apoio à saúde e farmácia, vão ser, a gente já viu o número de questões, agora tem os pesos, essa é a diferença dos quadros. São 10 questões de português, peso 1, 5 questões de matemática e raciocínio lógico, peso 2, 5 questões de legislação, peso 1 e 30 questões de conhecimentos específicos, peso 2, sendo um total de 85 pontos. Em auxiliar de saúde bucal, são 10 questões de português, peso 2, 5 questões de matemática, peso 1, 5 questões de legislação, peso 1 e as 30 questões de conhecimentos específicos, peso 2, num total de 90 pontos. Dentista e fisioterapeuta vai ter uma prova objetiva no formato de 10 questões de português, peso 2, 5 questões de matemática e raciocínio lógico, peso 1, legislação, 5 questões, peso 1. Além disso, 30 questões de conhecimentos específicos, peso 2, dando um total de 90 pontos. Já para enfermeiro, farmacêutico, médico veterinário e nutricionista, a prova objetiva se dá em 10 questões de português, peso 2, 5 questões de matemática e raciocínio lógico, peso 2, e 5 questões de legislação, peso 1, mais 30 questões de conhecimentos específicos, peso 2, dando um total de 95 pontos. Para a prova de psicólogo, a prova objetiva se dará no formato de 10 questões de português, peso 2, 10 questões de legislação, peso 1, além de 30 questões de conhecimentos específicos, peso 2, dando um total de 90 pontos. E por último, técnico em análises clínicas. A prova objetiva será no formato de 8 questões de português, peso 1, 7 questões de matemática e raciocínio lógico, peso 2,
5 questões de legislação, peso 1, além de 30 questões de conhecimentos específicos, peso 2, dando um total de 87 pontos. Próximo edital, 5 de 2019 para a Guarda Municipal da Prefeitura de Campinas. Então, o cargo de número 7, código 7, é Guarda Municipal Feminino, nível 1. São 10 vagas, dessas 10, uma prevista para PCD. O que precisa? Ensino médio completo, mais CNH B no mínimo. Então pode ser C, D, beleza. Precisa ter no mínimo um carro, não pode ser só carta A. Além disso, também as mulheres precisam ter 1,65 de altura e estar entre 18 e 35 anos. Qual que é a remuneração? R$ 2.695 mais um adicional de risco de vida. Além disso, tem 50 vagas para Guarda Municipal masculino, então são 10 vagas previstas para mulheres, 50 vagas previstas para homens, sendo dessas 50, 2 vagas para PCD. E o que precisa? Os requisitos claramente são iguais, ensino médio completo, CNHB, no mínimo, e os homens, as mulheres precisam de 1,65, os homens precisam de 1,70 de altura e a idade entre 18 e 35 anos. O salário é R$ 2.606 mais o adicional de risco, então são 60 vagas para a Guarda Municipal em Campinas. E como que vão se dar as provas para a Guarda Municipal? A objetiva está prevista para 15 de 9 de 2019 no período da tarde. Olha quantas etapas tem para a Guarda Municipal. O primeiro delas é a prova objetiva, contendo 12 questões de português, 6 de raciocínio lógico e matemático, mais 7 de legislação e mais 25 de conhecimentos específicos, no total de 3 horas. Quem for aprovado aqui vai para a segunda etapa, que é o exame antropométrico, que a gente não vai entrar em detalhes aqui, é conforme o capítulo 8 desse edital. Quem continuar no processo vai passar para a próxima, teste de aptidão física, o TAF, o temido TAF, que está nos moldes do capítulo 8 desse edital. Além disso, tem avaliação psicológica, depois exame médico, pesquisa social, avaliação psicológica para porte de arma e curso de formação. Classificação para a segunda fase, ou seja, para a Guarda Municipal masculino, para os homens, apenas 600 candidatos vão passar para a segunda e terceira fases. E dos policiais femininos, dos guardas municipais feminino, apenas 150 vão passar para a segunda e terceira fase. Sexto edital, agente fiscal tributário. Então, é exclusivo para agente fiscal tributário, que são 2 vagas, e é exigido o ensino médio completo. E qual que é a remuneração? É de exatamente R$ 2.940,19, mais prêmio por produtividade, para trabalhar 36 horas semanais. Como que vai ser a prova de agente fiscal tributário? A prova é objetiva, sendo 6 questões de português, 8 de matemática e raciocínio lógico, mais 6 de legislação e 30 de conhecimentos específicos, e os candidatos terão apenas 4 horas para fazer todas essas questões, hein? Pesado! Então vamos dar mais detalhes da prova objetiva, vai ser realizada no dia 8 de setembro de 2019, no período da manhã. E já falamos que são 6 questões de português, agora sabemos que é peso 1, totalizando 6 pontos. Matemática e raciocínio lógico são 8 questões, peso 2. Legislação, 6 questões, peso 1. E as 30 questões de conhecimentos específicos têm peso 2. Então, é possível atingir um total de 88 pontos nessa prova. Próximo edital, 7 de 2019. Você está me acompanhando? Você está percebendo o tanto de vaga que tem nesse concurso? É uma loucura, né? Auditor Fiscal Tributário. 2 vagas para Auditor Fiscal Tributário Municipal, para trabalhar 36 horas semanais. Quais são os pré-requisitos? Tem que ter bacharel em Ciências Contábeis, ou Direito, ou Administração, ou Engenharia, ou Ciência da Computação, ou Economia, ou Análise de Sistemas, mais Registro Profissional no Conselho de Categoria, se houver. E qual que é o salário? R$ 6.174 mais prêmios por produtividade. Como que vão se dar as provas para auditor fiscal tributário? Vai ter prova objetiva, que vai ocupar sua manhã e sua tarde. Pesada, hein? De manhã tem uma provinha, à tarde tem outra provinha. De manhã vão ter 20 questões de português e mais 20 de matemática financeira, estatística e raciocínio lógico. Além disso, vão ter mais 30 questões de processo, procedimento administrativo e conhecimento em direito. Tudo isso você vai ter 4 horas para fazer pela manhã. Depois você volta à tarde no mesmo dia para fazer o conhecimento específicos 2, que são 20 questões de direito tributário
mais 20 questões de contabilidade geral e avançada, além de auditoria. E por último, 30 questões de legislação tributária. Você vai ter uma provinha de 4 horas à tarde também. Mais detalhes a respeito da prova objetiva para auditor fiscal tributário. A prova está prevista para 15 de nove de 2019. Não é nem manhã e nem à tarde, lembra? É de manhã e à tarde. Agora vamos ver os pesos. As 20 questões de português é peso 2. Olha a responsabilidade do português nessa carga, hein? Matemática financeira, estatística e raciocínio lógico são 20 questões, peso 1. Além disso, completando a prova de manhã, processo, procedimento administrativo e conhecimento em direito, 30 questões, peso 2. Ou seja, é possível atingir 120 pontos nesse primeiro bloco, que é o bloco de manhã. À tarde, direito tributário. São 20 questões de direito tributário, contabilidade geral e avançada e auditoria, mais 20 questões. O direito tributário tem peso 2 e contabilidade geral e avançada e auditoria, 20 questões, peso 1. E legislação tributária, que ele chamou de ILT, 30 questões, peso 2 também. Ou seja, são 70 questões de manhã, 70 questões à tarde, 120 pontos de manhã, 120 pontos à tarde, totalizando 240 pontos nessa prova. Penúltimo edital do dia, hein? 8 de 2019 para profissionais da educação. Analista de tecnologia da informação. São 2 vagas. O que precisa? Bacharel em tecnologia da informação, vulgo TI, ou sistema de informação, ou análise de sistemas, ou ciência da computação, ou ainda engenharia da computação, e registro profissional ou conselho da categoria, quando houver o salário R$ 5.684. Além disso, esse edital prevê 2 vagas para arquiteto. O que precisa? Graduação em arquitetura, mais registro no Conselho Regional. Salário R$ 7.154, além de 30% de adicional, conforme uma lei municipal de Campinas de 2012. Faz as contas, cara. 7.154 mais 30%. É dinheiro, cara. Arquiteto ganha dinheiro, viu? Além disso, também vem prevista uma vaga para desenhista, precisa de ensino médio completo, curso livre de AutoCAD com carga mínima de 60 horas. Salário R$ 2.940,19. Calma que tem mais carga, hein? Não acabou não. Uma vaga para engenheiro ambiental, precisa de bacharel em engenharia ambiental ou engenharia ambiental e sanitária, mais registro no conselho profissional. Além disso, tem previsto 5 vagas para engenheiro civil. É claro que o candidato precisa ter concluído o curso de engenharia civil, mais registro no conselho. 2 vagas para engenheiro elétrico e engenheiro eletricista. Precisa ser bacharel em engenharia elétrica ou engenharia elétrica e eletrônica, mais conselho de classe. Uma vaga para engenheiro, saúde e segurança do trabalho. Precisa ser bacharel em engenharia em qualquer área, qualquer engenheiro, mais especialização em segurança do trabalho, mais registro no conselho de classe. Todos esses cargos, o salário é de R$ 7.154 com 30%, conforme a lei de 2012, que é a mesma lei dos arquitetos. Técnico em agrimensura, 2 vagas, precisa de ensino médio completo, mais educação profissional em agrimensura, mais registro profissional no conselho da categoria. Além disso, vem 2 vagas para técnico em edificações, precisa de ensino médio completo, mais educação profissional em edificações e registro profissional no conselho de classe. O salário desses 4 cargos, 2 técnicos em agrimensura e 2 técnicos em edificações, é de R$ 3.528 com adicional de 30%. E por último, e não menos importante, 2 vagas para técnico em segurança do trabalho. Precisa ter ensino médio completo, mais educação profissional em segurança do trabalho, mais registro profissional no conselho de classe. Salário, R$ 3.528. As provas, como que vão ser as provas? Analista da tecnologia de informação. E é 25 questões de conhecimentos gerais e mais 25 questões de conhecimentos específicos, num total de 4 horas. A prova de arquiteto vai ter prova objetiva e prova discursiva, prevista uma redação. A prova objetiva são 25 questões de conhecimentos gerais, mais 25 questões de conhecimentos específicos, tendo 4 horas para fazer tanto a de objetiva quanto a dissertativa, a redação. Então tudo é realizado numa só etapa de 4 horas. Para desenhista, vai ter uma prova objetiva e uma prova prática, conforme o capítulo 8 desse edital. Então se você vai prestar para desenhista, se você tem o AutoCAD lá e quer prestar para desenhista,
Leia o capítulo 8 com carinho, tá? Além disso, você vai ter que fazer uma prova de 4 horas com uma previsão de 25 questões de conhecimentos gerais e mais 25 questões de conhecimentos específicos. O engenheiro ambiental vai ter uma prova objetiva, uma prova discursiva e uma prova de títulos. A objetiva e a discursiva, ou seja, a redação, você vai ter 4 horas para fazer. Além da redação em 4 horas, você faz 25 questões de conhecimentos gerais, mais 25 questões de conhecimentos específicos. O cargo de engenheiro civil vai ter prova objetiva, dissertativa e prova de títulos. A prova discursiva e objetiva vai ser realizada no mesmo dia em 4 horas, sendo a prova objetiva 25 questões de conhecimentos gerais, mais 25 questões de conhecimentos específicos. A prova de título se dá nos moldes do capítulo 10 desse edital. Então, se você for fazer, já sabe, leia com carinho o edital, né? A prova para engenheiro elétrica, ou seja, especialidade elétrica, vai ter objetiva, discursiva e títulos. O mesmo esquema. Redação, que é a discursiva mais a objetiva, você vai ter 4 horas, sendo 25 questões de conhecimentos gerais, mais 25 questões de conhecimentos específicos. Além disso, a prova de títulos no moldes do capítulo 10. Engenheiro, saúde e segurança do trabalho. Não tem a prova de títulos, olha que legal. Vai ser só objetiva e discursiva em fase única de 4 horas. A prova objetiva são 25 questões de conhecimentos gerais, mais 25 questões de conhecimentos específicos. Virando a página, técnico em agrimensura vai ter uma prova objetiva de 4 horas. Dentro dessa prova objetiva, você vai responder 25 questões de conhecimentos gerais, mais 25 questões de conhecimentos específicos. Técnico em edificações vai ter uma prova objetiva nos mesmos esqueminha. 4 horas para fazer essa prova, 25 questões de conhecimentos gerais, mais 25 questões de conhecimentos específicos. Técnico em segurança do trabalho vai ter uma prova objetiva e redação. Tudo isso para fazer em 4 horas. Como que vão se dar? 25 questões de conhecimentos gerais, mais 25 questões de conhecimentos específicos. Então, ou seja, no mesmo dia você vai fazer 50 questões e a redação. Vamos falar mais a respeito da prova objetiva a ser realizada em 8/9 ou 8 de setembro de 2019. Analista de tecnologia da informação. A prova objetiva se dá em 10 questões de português, peso 1, 10 questões de matemática e raciocínio lógico, peso 2, e 5 questões de legislação, peso 1, e 25 questões específicos, peso 2, dando um total de 25 pontos. Para arquiteto, a prova objetiva se dará em 10 questões de português, peso 1, 10 questões de matemática e raciocínio lógico, peso 2, e 5 questões de legislação, peso 2. Conhecimentos específicos terão 25 questões, peso 2, totalizando 90 pontos nessa prova. Desenhista. A prova objetiva é realizada através de 10 questões de português, peso 1, 10 questões de matemática e raciocínio lógico, peso 2, e 5 questões de legislação, peso 1. Além disso, 25 questões de conhecimentos específicos, peso 2, dando um total de 85 pontos. Engenheiro ambiental. A prova objetiva se dá em 10 questões de português, peso 1, 10 questões de matemática e raciocínio lógico, peso 2, 5 questões de legislação, peso 1, e 25 questões de conhecimentos específicos, peso 2, um total de 85 pontos. Engenheiro civil. A prova objetiva é 10 pontos de português, peso 1, 10 pontos de matemática, peso 2, 5 questões... matemática e raciocínio lógico, né? Raciocínio lógico matemático. RLM também entra aqui, tá? Legislação, 5 questões, peso 1. Conhecimentos específicos, 25 questões com peso 2, num total de 85 pontos. Engenheiro, especialidade elétrica. São 10 questões de português, peso 1, 10 questões de matemática e raciocínio lógico, peso 2, e 5 questões de legislação, peso 1. Além, claro, das 25 questões de conhecimentos específicos, peso 2, dando um total de... Evunesp, hein? Colocou o total na próxima tabela. Na quebra da tabela. Que legal, hein? Engraçado, ó. Ah lá. Colocou o total aqui, ó. 85 pontos. Tá engraçado, né? Engenheiro, saúde e segurança do trabalho.
A prova objetiva são 10 questões de português, peso 2, 10 questões de matemática e raciocínio lógico, peso 1, 5 questões de legislação, peso 1, além disso 25 questões de conhecimentos específicos, peso 2, podendo chegar o candidato a 85 pontos. Técnico em agrimensura, a prova objetiva são 10 questões de português, peso 1, 10 questões de matemática e raciocínio lógico, peso 2, 5 questões de legislação, peso 1. E, além disso, 25 questões de conhecimentos específicos, peso 2, podendo chegar o candidato a 85 pontos nessa fase. Técnico em edificações, a prova objetiva se dará nos moldes de 10 questões de português, peso 1, 10 questões de matemática e raciocínio lógico, peso 2, e ainda 5 questões de legislação, peso 1, além das 25 questões de conhecimentos específicos, peso 2, podendo o candidato chegar a 85 pontos. E por último, técnico em segurança do trabalho. A prova objetiva são 12 questões de português, peso 2, 8 questões de matemática e raciocínio lógico, peso 1, legislação são 5 questões, peso 1, e conhecimentos específicos, 25 questões, peso 2, podendo os candidatos chegarem a 87 pontos. Qual é a quantidade de candidatos habilitados para a prova discursiva? Quantas redações serão corrigidas? Então aqui, ó, cargos, que são só os cargos que têm redação, que têm discursiva, é claro, né? Número de candidatos habilitados e mais bem classificados até a posição, então quantos arquitetos terão a redação corrigida? 60. Engenheiro, especialidade ambiental, 60 provas de redação serão corrigidas para engenheiro ambiental. Engenheiro civil, são 250 redações a serem corrigidas. Engenheiro, a especialidade elétrica, serão 60 provas de redação corrigida. Engenheiro, saúde e segurança do trabalho são 30 e técnico em segurança do trabalho mais 40 redações a serem corrigidas. Ah, mas se você fez a prova e não está dentro desses aqui, ó, você já está fora do concurso, fechou? Edital 9, também conhecido como último, que são para as áreas administrativas, o edital chamou de administrativo. Cargo 2, agente administrativo, 20 vagas previstas, delas 1 sendo para PCD. Precisa de ensino médio completo, salário R$ 2.548. Agente de fiscalização, são 2 vagas, precisa de ensino médio completo, o salário é R$ 2.940, mais prêmio de até 85% sobre o salário, hein? Conforme uma lei de 2010 e uma lei e ordem de serviço de 2018 da Prefeitura de Campinas. Além disso, vem prevista uma vaga para analista de gestão de pessoas. Precisa ter bacharel na área de humanas, qualquer área de humanas. Uma vaga também para auditor de controle interno. Precisa ter bacharel em administração, direito ou ciências contábeis, mais registro no profissional no conselho de categoria. Também existem 2 vagas para contador, bacharel em ciências contábeis e mais o registro profissional no conselho da categoria. Uma vaga para economista, precisa ter graduação em economia, mais registro profissional no conselho da categoria. E 2 vagas para especialista em informação, biblioteconomia. Graduação em biblioteconomia ou ciência da informação com habilitação em Ô, louco, difícil falar isso, hein? Ciência da informação com habilitação em biblioteconomia, mais registro profissional no conselho de categoria. O salário de todos esses cargos é de R$ 5.684. Vamos ao que interessa, né? Porque para você receber salário você precisa passar numa prova. E a prova se dá para agente administrativo, vai ter provas objetivas, discursivas e prova de títulos. A prova discursiva vai ser uma redação e você faz junto com a prova objetiva em 4 horas. Como que é a prova objetiva? 30 questões de conhecimentos gerais, mais 20 questões de conhecimentos específicos. Agente de fiscalização vai ter prova objetiva e discursiva. Você vai ter 4 horas para resolver as duas já. São 25 questões de conhecimentos gerais, mais 25 questões de conhecimentos específicos. Analista de gestão de pessoas vai ter prova objetiva, discursiva e de títulos, sendo objetiva e discursiva feita no mesmo dia em 4 horas. E você vai ter 20 questões para resolver de conhecimentos gerais, mais 30 questões de conhecimentos específicos. Auditor de controle interno.
vai ter prova objetiva, prova discursiva e prova de títulos. A prova objetiva e discursiva são feitas no mesmo dia, em 4 horas, e além disso, você vai ter 20 questõezinhas para resolver de conhecimentos gerais, mais 30 questões de conhecimentos específicos. Contador, ele colocou só o cabeçalho aqui, ó. E o próximo tá na outra página. Vamos ver outra página, vai aí, Vunesp, hein? Ah lá, ó, sem cabeçalho. Eu não consigo te perdoar, Vunesp, desculpa. Vamos continuar. São 10, até esqueci, eu acho que aqui tá escrito objetivo no outro quadro, né? A prova objetiva e discursiva a serem feitas no mesmo dia, em 4 horas, sendo 25 questões de conhecimentos gerais, mais 25 questões de conhecimentos específicos. Economista vai ter provas objetivas e discursivas a serem realizadas no mesmo dia, em 4 horas, sendo 25 questões de conhecimentos gerais, mais 25 questões de conhecimentos específicos. Especialista em informação biblioteconomia vai ter provas objetivas, discursiva e a prova de títulos. Objetiva e discursiva vai ser feito no mesmo dia, em 4 horas. São 20 questões de conhecimentos gerais, mais 30 questões de conhecimentos específicos. E quantos são os habilitados para a prova dissertativa? Agente administrativo, cargo de agente administrativo, serão 1.000 candidatos habilitados para a prova dissertativa. Auditor de controle interno são outros 30 candidatos. Analista em gestão de pessoas, mais 30 candidatos. Especialista em informação, biblioteconomia, mais 30 candidatos. Ou seja, só esse limite aqui, só candidatos que estão dentro desse limite terão a prova dissertativa corrigida. E como será a prova objetiva? E como será a prova objetiva desses cargos? Para agente administrativo, a prova objetiva são 13 questões de português, peso 1, 10 questões de raciocínio lógico e matemático, peso 2, 7 questões de legislação, peso 1, além disso, 25 questões de conhecimentos específicos, peso 2, atingindo um total de 80 pontos. Agente de fiscalização são 10 questões de português, peso 1, 10 questões de matemática e raciocínio lógico, peso 2, 5 questões de legislação, peso 1, e 25 questões de conhecimentos específicos, peso 2, num total de 85 pontos. Analista de gestão de pessoas são 10 questões de português, peso 2, 5 questões de matemática e raciocínio lógico, peso 1, 5 questões de legislação, peso 1. Além disso, são 30 questões de conhecimentos específicos, peso 2, atingindo um total de 80 pontos. Auditor de controle interno. A prova objetiva se dará nos moldes de 10 questões de português, peso 1, 5 questões de matemática e raciocínio lógico, peso 2, 5 questões de legislação, peso 1. E além disso, 30 questões de conhecimentos específicos, peso 2, dando um total de 85 pontos. Virando a página, contador. A prova objetiva se dá em 10 questões de português, peso 1, 10 questões de matemática e raciocínio lógico, peso 2, 5 questões de legislação, peso 1. E além disso, 25 questões de conhecimentos específicos, peso 2, com possibilidade de atingir um total de 85 pontos. Economista. São 10 questões de português, peso 1, 10 questões de matemática e raciocínio lógico, peso 2, e 5 questões de legislação, peso 1, além das 25 questões de conhecimentos específicos, peso 2, num total de 85 pontos. Especialista em informação biblioteconomia, são 15 questões de português, peso 2, 5 questões de legislação, peso 1, além de 25 questões de conhecimentos específicos, peso 2, atingindo um total de 85 pontos. Número de redações corrigidas desse edital. Para agente administrativo serão 1.300 redações corrigidas. Agente de fiscalização, outros 200 candidatos terão a prova dissertativa corrigida. Analista de gestão de pessoas, 40 candidatos. Auditor de controle interno, 50. Contador, 30 candidatos, economista, 30 candidatos e especialista em informação biblioteconomia, outros 50 candidatos. Ufa! Depois de todos esses cargos, você já conseguiu se decidir por qual cargo vai prestar?
Não é fácil não, hein? São 266 vagas para Campinas e se você viu esse vídeo até esse ponto é que você realmente está interessado. Então eu te convido a visitar o site www.institutolecionare.com.br e dar uma olhadinha no nosso trabalho. Eu queria te pedir para, se você realmente gostou desse vídeo, se ele realmente foi útil para você deixar o seu like aqui. Isso é muito importante para a continuação do nosso trabalho e não se esqueça de se inscrever. Qualquer novo concurso que sair na região vai ser postado aqui, vai ter prova corrigida, a sua vaga pode estar te esperando aqui no Instituto Lecionare. Eu te desejo bons estudos e muito boa sorte!